Saúde Mental, episódio 1. Centros de Atenção Psicossocial, ou CAPS. A gente vai falar sobre isso e descomplicar, tanto para você, profissional de saúde, quanto para a comunidade, quanto para os gestores e os estudantes. Fica comigo, meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trazer é o seguinte: o que é um CAPS? Um CAPS é um Centro de Atenção Psicossocial, que é o nome, e ele funciona como um estabelecimento que entrega ou que executa um serviço ambulatorial diário que funcione sobre a lógica do território. Essa redação está na portaria 336 de 19 de fevereiro de 2002. Essa é a portaria que ela inaugura os CAPS ainda nas primeiras classificações e deve ser dela a base dessa conversa. Então é isso que a gente vai explicar. Só essa definição, que ela é tão densa, ela precisa ser dividida em muitas etapas para que ela possa ser melhor compreendida. Então quem lê isso aqui vai ficar que nem a figurinha, não vai entender facilmente. Então vamos avançar. Primeiro, existem diferentes tipos de CAPS, diferentes modalidades, que foram ganhando características diferentes ao longo do tempo. Esse vídeo ele não vai se especializar em apresentar essas modalidades, mas é só para explicar. Existem diferentes modalidades: CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS infantil, CAPS AD, que é álcool e drogas, e CAPS AD3. Você percebe que, como existem diferentes modalidades, podem e vão existir diferentes características de público, de funcionamento, de abrangência. Mas não é o objetivo desse vídeo apresentar cada uma delas. Como é uma série que eu estou lançando agora, vocês vão conhecer nos próximos episódios. Vai ter muito conteúdo para a gente conversar. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que é necessário que a gente saiba o que o Ministério da Saúde espera de um CAPS, para que depois a gente entenda todo o repertório legal e teórico que sustenta a criação de um CAPS. Então, o CAPS, obviamente, todo mundo já tem essa fantasia, ele tem um atendimento individual, que pode ser medicamentoso, psicoterápico, de orientação e outros. Então, ele começa pelo atendimento individual e é o mais conhecido. Ele pode ter atendimentos em grupo, ele pode ter oficinas terapêuticas, ele pode fazer visitas domiciliares. Então, CAPS que não sai lá do estabelecimento, ele está incompleto, né, no rol das atividades. Ele pode e deve fazer atendimento aos familiares das pessoas que ele atende e também participar de atividades comunitárias focando a integração do paciente com a comunidade e sua inserção familiar e social. E aqui ainda traz que os pacientes assistidos em um turno de 4 horas receberão a refeição diária. Os assistidos em turno de 8 horas receberão 2 refeições. Então a gente percebe que esse conjunto de características de um CAPS supera o acesso a uma receita, que é a famosa tarja preta. Ele supera o acesso de tratamento psiquiátrico e psicológico. Ele supera esse contato individual com a pessoa que precisa dos cuidados de saúde mental. Existe uma gama de atividades a serem realizadas pelo CAPS. E tudo isso aqui gera procedimentos. Já estou dando uma dica, porque eu vou falar desse assunto lá na frente. Aí vem uma pergunta linda para quem já é da área da saúde. Já que o CAPS está no território, ele é atenção primária? Não. Pela característica do serviço. Lembra daquele primeiro slide? Pois é. Isso aqui é a redação, tá? Está lá na portaria. Os CAPS deverão constituir um serviço ambulatorial de atenção diária, segundo a lógica do território. Qual é a característica de um serviço ambulatorial? São ações pontuais. O que é que difere o CAPS da atenção primária? A lógica da atenção primária é de não fomentar um grande movimento de atendimentos individuais, trabalhar na lógica da prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, recuperação, atividades individuais e coletivas. Ah, Jamerson, mas o CAPS também pode fazer atividades coletivas. Ok, mas não vai ter foco prevenção. Por quê? A clientela do CAPS
ela precisa de acesso aos cuidados em saúde mental. Então já não tem mais característica de prevenção. A parte sanitária do CAPS, ela não objetiva a atuar em coletivo na comunidade, mas pode vir a desenvolver ações coletivas, tanto na comunidade, quanto entre os parentes e tutores daquela clientela atendida pelo próprio CAPS, e também o CAPS pode atuar entre os serviços de atenção primária, de média e até de alta, desde que lhe caiba a temática que é saúde mental. E a gente vai explicar isso. Então, os CAPs, eles não são nem atenção primária e nem atenção hospitalar. Eles estão no meio do caminho. E esse meio do caminho é justamente a estratégia que fundamenta o cuidado do CAPS. A criação do CAPS já é uma consequência de um longo processo da mudança do modelo do cuidado psicossocial, da atenção psicossocial. Ou seja, o CAPS ele é a maior tecnologia brasileira, e isso são palavras minhas, para defender o cuidado em saúde mental, em atenção psicossocial, que não dependente de internação hospitalar, que não fortaleça o isolamento destas pessoas. Então, o CAPS está no território, mas ele não é atenção primária e ele não é atenção hospitalar. Então, a entrada do CAPS no modelo brasileiro de cuidado da atenção psicossocial, ele tem essa fundamentação de um movimento anterior que lutava pela quebra do modelo que fortalecia a institucionalização, a segregação, a separação, a internação. E aí, quando existe essa quebra, obviamente que outra estratégia de cuidado tem que ser defendida e apresentada. E aí temos o CAPS. E como fica? Como é que o CAPS ele fica no meio do caminho como um estabelecimento de saúde de categoria ambulatorial que deve funcionar sobre a lógica do território? O CAPS ele vai executar atendimentos, procedimentos, atividades individuais e coletivas. Ótimo. Ele não é atenção primária, porque o funcionamento dele não é de atenção primária, e ele não favorece internação. Então a gente tem que compreender que a demanda de saúde mental ela é contínua, mas o relacionamento que o CAPS vai estabelecer com a sua clientela, ele vai ser moldado com as características do território. Então, vai ser necessário estudar a clientela do CAPS, da onde estão vindo os encaminhamentos para atendimento. O CAPS, obviamente, ele tem áreas de abrangência, né? Então, em cada município, em cada região de saúde, tem que ser avaliado qual é o perfil da demanda que está sendo encaminhada ao CAPS. E, a partir daí, estabelecer estratégias de fluxo, né, que garantam o acesso dessas pessoas com demandas para atendimento no CAPS. Lembrando, o CAPS ele não é a única entrada, da rede de atenção psicossocial chamada RAPS. Ele não é. Ele é a mais conhecida, né? Mas na atenção primária ainda temos que compreender as equipes de atenção primária como a primeira e maior entrada de cuidados de saúde. Dentro da demanda de saúde vai estar a saúde mental. Então, após um usuário ser atendido por uma equipe de atenção primária, que pode ser saúde da família, saúde bucal, EMULT, que são as equipes novas, que na equipe EMULT também tem serviço de saúde mental, porque pode ter profissionais ligados à saúde mental, de lá podem vir encaminhamentos para atendimento no CAPS. O CAPS ele precisa dessa construção de acesso, ele precisa dessa relação com os serviços. E como é que esses serviços eles se dão de forma construída? Bom, a partir daqui, isso aqui é a obrigação dos CAPS. Coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão das unidades hospitalares,
psiquiátricas no âmbito do seu território, isso ainda na redação da portaria, supervisionar e capacitar equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e ou modelo assistencial. Então, na portaria sinaliza que, como o CAPS ele precisa apoiar, já começamos a compreender o seguinte: ele não vai favorecer somente o atendimento direto. Ele pode até atender de forma direta a demanda da população, mas se ele ficar somente marcado por esse nível, por essa forma de acesso, ele vai estar superlotado e vai gerar fila, e até mesmo vai gerar reclamação, vai gerar judicialização na saúde. Então, quando o CAPS ele funciona articulado com outros serviços, e esses acessos e esses encaminhamentos se tornam padronizados, essa regulação se torna padronizada, nós temos um funcionamento de um CAPS mais sustentável, que gere maior impacto, que se aproxime da necessidade dos outros serviços e que possa, sim, atender a tempo os encaminhamentos que são feitos a ele. Se o CAPS funcionar somente sozinho, atendendo livremente a comunidade, em pouquíssimo tempo a agenda encalha, lota, e vai ter um longo tempo de espera para atendimento de novas pessoas, vai gerar insatisfação e quem precisa ser atendido com prioridade vai ficar lá perdido na fila. E isso é completamente insustentável diante da perspectiva da equidade. A equidade, que é a construção de estratégias de cuidado específicas com a necessidade de cada usuário, ela só se dá de forma efetiva quando o CAPS ele começa a ser inserido tanto na RAPS quanto nas diferentes redes de cuidado e nos diferentes níveis de cuidado. Quando verificado que um paciente tem necessidade de atendimento para o CAPS, tem que ser feito o encaminhamento, e esse encaminhamento ele tem que ser defendido e assegurado. Olha só. Na própria redação desta portaria, fala que o CAPS, eu vou ler esse inciso, as 3 modalidades, quais são os públicos, né, do CAPS? Cumprem a mesma função de atendimento ao público em saúde mental, distinguindo-se pelas características no artigo 30 dessa portaria, e deverão ser capacitadas para realizar prioritariamente o atendimento de pessoas com transtornos mentais severos, e essa não é mais o principal público de cada CAPS, lembrando que a cada modalidade de CAPS a gente vai ter essa mudança, mentais severos e persistentes na sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, não intensivo, conforme definido adiante. Essas diferenças eu vou deixar para abordar em próximos episódios. Isso aqui é só para deixar claro o seguinte: inicialmente, a defesa do CAPS é o atendimento não institucionalizado de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Mas a demanda de saúde mental ela não é só retratada somente nesta condição. É por isso que temos diferentes modalidades de CAPS. Temos ligados a álcool e drogas, infanto-juvenil, então não está ligado somente a sofrimento mental ligado a transtornos severos e persistentes. Existem diferentes leituras sobre a necessidade ou as possibilidades de oferta de cuidado na área de atenção psicossocial. Então vejam o quanto é rico o estudo da primeira portaria. E detalhe, tem gente que vai trabalhar em CAPS que sequer leu a portaria, achando que é chegar, procurar a sala, entender como registra, saber qual é o sistema, saber que precisa do cartão SUS, da identificação do usuário e gerar procedimento para o CIA, já que, afinal de contas, é tudo ambulatorial, o sistema de informação é o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial. O CAPS é muito maior do que isso. Ele precisa de compreensão de toda a equipe, ele precisa da compreensão do gestor do CAPS, da gestão do CAPS, e ele precisa ser devidamente gerido pela coordenação de saúde, pela gestão de saúde municipal, tendo em vista a importância e a funcionalidade que os serviços funcionem de forma articulada, ou seja, em rede, que os serviços se comuniquem, que os serviços se complementem, que os serviços abracem o usuário e não deixem o usuário correndo atrás da próxima porta para ser atendido. Tá bom? Então, o objetivo desse vídeo era apresentar o CAPS para os usuários, para os tutores, familiares, cuidadores, profissionais de saúde, gestores, equipes de CAPS, tá bom?
E detalhe, vão ter mais episódios. Me diz aí o que é que você achou do nosso primeiro episódio. Compartilhe, comente, me diz se a sua cidade tem CAPS, qual é o tipo de CAPS, se você trabalha em algum CAPS, ou se você já precisou de atendimento, ou alguém que você conhece, ou se você é profissional de saúde e já encaminhou alguém para CAPS. Espero que você goste desse vídeo, virão aí mais episódios. Até logo, até um próximo vídeo. E detalhe, curte, se inscreva, deixe o seu like e também nos fortaleça lá no Instagram. Até logo!